Bom dia, estamos aqui para filmar a segunda parte do estudo sobre a importância da Bíblia Sagrada, né? Eu vou aqui pegar um exemplar da Bíblia. Como nós havíamos dito na semana passada, a Bíblia é o primeiro registro contínuo da história da humanidade, porque nenhum outro livro ele falou tanto sobre a história quanto a Bíblia. E quando a gente estuda a antiguidade, a chamada antiguidade clássica, nós vemos que a Bíblia fala sobre ela, como por exemplo os impérios egípcio, o primeiro império, o império assírio, o império babilônico, o império persa, o império grego e o império romano. Nós vemos claras descrições desses impérios na Bíblia, inclusive nos livros de Gênesis, lá quando fala a respeito de José sendo levado para o Egito, em Êxodo, quando fala dos hebreus no Egito, e nós vemos isso nos livros históricos da Bíblia, 1º e 2º Crônicas, e 1º e 2º Reis. Nós vemos isso no profeta Daniel, no profeta Ezequiel, no profeta Jeremias, e nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento, em especial no Evangelho de Lucas, sendo mencionado esses impérios que conquistaram o mundo. A Bíblia também fala sobre o império que há um tempo atrás era questionado pelos historiadores, o Império Hitita, chamado na Bíblia de Eteu, que recentemente foi descoberto pela arqueologia. Inclusive pela arqueologia secular propriamente dita, né? A Bíblia ela demorou cerca de 1.600 anos para ser completamente escrita. Ela começou a ser escrita por Moisés por volta do ano 1500 antes de Cristo, terminou em cerca do ano, no caso do Antigo Testamento, né, no ano 400 antes de Cristo. E entre os estudiosos as opiniões se divergem entre Malaquias ou Esdras, né? Particularmente, minha opinião é de que o último livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Esdras, e que Esdras, portanto, o seu ministério ou a parte final do seu livro é mais recente do que o livro do profeta Malaquias. O Novo Testamento ele demorou cerca de 100 anos para ser escrito. Ele começou a ser escrito por volta da década de 50 depois de Cristo. E terminou, o último livro da Bíblia, a terceira carta de João, foi escrita por volta do ano 85 depois de Cristo. Vale lembrar que essas datas, elas são datas aproximadas, não são datas reais, né? Nenhuma data, naquilo que se refere à antiguidade, elas são datas fixas, que realmente estava naquele ano, mas são datas aproximadas para a gente ter uma ideia do tempo que foi naquela época, né? A Bíblia ela começou a ser escrita em papiro. Inclusive, uma curiosidade importante: o primeiro homem a chamar o livro sagrado de Bíblia foi João Crisóstomo, patriarca, se não me falha a memória, patriarca de Constantinopla, da Idade Média. Antes a Bíblia era chamada de Escritura Sagrada, conforme está indicado nela mesma. E é importante também colocar que os livros do Antigo Testamento eles já eram considerados inspirados desde o período de Esdras, ou melhor, anterior a isso. Inclusive o Pentateuco era considerado já inspirado anterior a isso, porque lá nós temos na Bíblia a história de um
sacerdote que achou o livro da lei, e ele levou até o rei Josias, e esse rei Josias, ele chorou sobre o livro e teve um concerto, né, um avivamento espiritual lá no povo de Israel, né? Mas todos os livros estavam completos na época de Esdras, e Esdras já sabia quais eram os livros inspirados da Bíblia. Já naquele tempo as pessoas já sabiam. Nós percebemos isso quando nós lemos o Novo Testamento, e nós vemos que Jesus citou o livro do profeta Isaías. No Novo Testamento nós temos citações do profeta Malaquias, citações de Gênesis, de Jonas, indicando a autoridade que já naquele tempo era atribuída pelos judeus aquela coleção de escritos. Mas aquilo que nós chamamos de cânon do Antigo Testamento, ele só foi oficializado pelos judeus após o ano 90 depois de Cristo, no concílio de Jânia. E lá os rabinos judeus, eles oficializaram esses livros que nós temos no Antigo Testamento como livros sagrados. O caso do Novo Testamento, ele só foi inspirado, ou seja, já sabia-se quais eram os livros inspirados, embora algumas divergências entre determinadas correntes da igreja, as pessoas já atribuíam autoridade. Por exemplo, nós temos no caso do início do segundo século depois de Cristo, o caso do pai da igreja Policarpo. Policarpo era discípulo do apóstolo João, e em sua carta, se não me falha a memória, à igreja de Corinto, ele cita as epístolas do apóstolo Paulo. Ele cita as epístolas do apóstolo Paulo, atribuindo a elas a autoridade. E há alguns que digam, se o livro eterno fosse totalmente destruído, não sobrasse nenhum exemplar dele, nós poderíamos completá-lo apenas, ou completá-lo quase todo, né, apenas com as citações dos chamados pais da igreja, que são os primeiros escritores da Bíblia. Mas no que se refere à canonização do Novo Testamento, foi um processo longo. Não foi caso apenas político, né? Foi para que se definisse a autoridade no que se refere aos escritos sagrados do Novo Testamento. Então nós temos, por exemplo, Atanásio, lá no ano 325 depois de Cristo, o primeiro concílio ecumênico da igreja, o concílio de Nicéia, ele começa a listar e a discutir. Atanásio era um dos principais teólogos do seu tempo, e ele já começa a listar os livros do Novo Testamento. E após isso nós temos a oficialização dos livros do Novo Testamento como inspirados. Nenhum livro que está na Bíblia, ele foi escolhido à sorte, a pau, ou esse vai, esse não, né? Foi feito um trabalho de pesquisa no que se refere aos livros do Novo Testamento, para eles fazerem parte da Bíblia. Primeiro, esses livros do Novo Testamento tinham que ser escritos por um discípulo direto de Jesus, ou discípulo do discípulo. Segundo, para esses livros do Novo Testamento estarem incluídos aqui, eles tinham que ter aceitação ampla em todas as igrejas, autoridade em todas as igrejas. Terceiro, para esses livros serem considerados inspirados, eles tinham que ter sido escritos durante o primeiro século da era cristã, né? E quarto, para esses livros fazerem parte do Novo Testamento, eles teriam que conter as principais mensagens do todo completo da Bíblia, como a graça, a crucificação, Jesus, né, como Deus, as doutrinas do amor, da reconciliação, da salvação, né? Para que assim eles pudessem fazer parte aqui desse livro sagrado.
A Bíblia é o livro mais traduzido e mais vendido de todos os tempos. E o exemplar da Bíblia e a tradução que bateu recorde foi a tradução do rei James, lá do início do século XVII. Rei James era um rei da Inglaterra. Ele foi rei da Inglaterra e rei também da Escócia, né? A Bíblia ela está traduzida para mais de 2.500 línguas. Existem mais de 5.000 manuscritos da Bíblia, dentre todas as línguas antigas, em copta, em grego, em hebraico, em aramaico e em outras línguas antigas também. Existem aproximadamente 2.000 manuscritos do Novo Testamento em grego. Existem milhares de manuscritos do Antigo Testamento. As descobertas arqueológicas que se fizeram lá em 1947, chamadas de os pergaminhos do Mar Morto, comprovam que aquilo que se refere ao Antigo Testamento, a Bíblia ela não teve mudança desde cerca do ano 160 depois de Cristo. Ela não teve mudança nenhuma. Isso prova que a Bíblia ela é legítima. Ela não sofreu mudança em toda a sua história. Isso são comprovações científicas que estudiosos, especialistas em grego, especialistas em hebraico, especialistas em paleografia, em línguas antigas, eles estudaram esse texto comparando com o texto atual e especialmente com os originais. Né? Todas essas coisas são importantes para mostrar, para provar a importância desse livro, que é o livro sagrado, que é o livro de Deus, através do qual Deus fala conosco. Muita gente morreu por conta desse livro. Aquele que é o chamado pai da igreja, ou melhor, pai da igreja não, aquele que é o chamado o pai da Bíblia lá na Inglaterra, William Tyndale, ele morreu porque traduziu a Bíblia. E outros que creram nesse livro também morreram, tanto na igreja primitiva, lá no 4º século depois de Cristo, né, na época da perseguição de Diocleciano, quanto no século XVI, na época da perseguição da Rainha Maria Sanguinária, do rei Henrique VIII, e outras perseguições, morreram pessoas que acreditaram nesse livro. Que nós venhamos ler esse livro, praticá-lo, que nós venhamos amá-lo e cuidar dele, porque através dele Deus fala conosco. Esse é o livro sagrado. E para terminar, nós queremos deixar aqui um versículo bem conhecido, para ficar clara, ou claro, a inspiração da Bíblia Sagrada. Ok? E se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Louvado seja Deus, que inspirou homens para escrever esse livro, e através dele, Deus fala conosco hoje. Agradeço por você acessar mais uma vez este vídeo, este canal, e peço a vocês para que deixem suas opiniões aí nos comentários aí embaixo aí do vídeo, né, aí no YouTube. Comentem, façam perguntas, podem propor debate também, que ao nós entrarmos, nós também nos posicionaremos, tá? Fiquem à vontade, queremos a opinião de vocês, né? Estou aqui para abençoar a vida de vocês, levando conhecimento bíblico e evangelização a todos. Mais uma vez agradeço, a paz e tchau, tchau.